Questão de primeira fase da UES, uma questão de ligas metálicas, número de oxidação e reações de oxirredução. Vamos para a leitura. Atente ao seguinte enunciado. A tocha olímpica é preparada para ficar acesa por vários dias durante sua jornada, que vai de Olímpia, na Grécia, até o Rio de Janeiro. A armação da tocha é feita com uma liga de alumínio e magnésio, metais leves e duráveis. O combustível consta de propano e, eventualmente, butano. Dentro da tocha, o propano é armazenado sob pressão, para manter-se na forma líquida. Aberta a válvula, ele escapa para o ar na forma gasosa, quando então é aceso, produzindo uma visível chama amarelada, cuja reação química é propano reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água e liberando energia. Considerando essas informações, assinale a afirmação verdadeira. Nós temos 4 itens e vamos analisar cada um em detalhes. Item A. A liga de alumínio e magnésio é uma mistura heterogênea, que é bastante leve, porque a porcentagem de magnésio é maior do que a do metal alumínio. Então vamos conversar aqui um pouco sobre ligas metálicas. Primeiro, qual é a definição de liga metálica? Liga metálica é uma mistura na qual pelo menos um dos componentes é metal. Então, muito cuidado com isso. Para que você tenha uma liga metálica, não é necessário que você tenha, por exemplo, 2 metais. Basta um metal. Mesmo que você tenha um metal misturado com um ametal, como é o caso do aço comum, que é uma mistura de ferro, que é metal, e carbono, que é ametal, você já tem uma liga metálica. Então, liga metálica é uma mistura onde pelo menos um dos componentes é metal. Outra observação importante, a grande maioria das ligas metálicas são homogêneas. Então, como regra geral, quando a gente fala de ligas metálicas, nós estamos falando de misturas homogêneas, portanto, de soluções. As ligas metálicas mais importantes são homogêneas. Quero abrir aqui um parênteses e dizer que existem ligas metálicas heterogêneas, ok? Elas existem. Basta que você, quando estiver misturando os componentes, você solidifique essa mistura rapidamente, de forma que não haja uma mistura homogênea ali daqueles componentes que foram misturados. Então, existem ligas metálicas heterogêneas? Sim. Como regra geral, quando você está falando de ligas metálicas de forma genérica, está falando de misturas homogêneas, portanto, de soluções. Eu destaquei aqui as principais ligas metálicas, que essas você tem que saber, seus componentes, porque elas podem aparecer em qualquer tipo de prova. Então, as principais ligas metálicas, o aço comum, que eu já falei aqui, ó, o aço comum só tem um metal, o outro componente é um ametal. Então, ferro e carbono. O aço comum é uma mistura de ferro e carbono. Existem diversos tipos de aços, muitos tipos de aços. O aço inox é uma mistura de ferro, carbono, porque todo aço tem ferro e carbono, mas ele tem também cromo e níquel, que aí vai fazer com que esse aço fique mais resistente à corrosão, à oxidação. O ouro 18 quilates, que é uma solução, é uma liga metálica, é uma mistura homogênea, ele tem 75% de ouro e 25% de prata e cobre. O bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, o latão, uma mistura de cobre e zinco, e a amálgama dental, que antigamente era usada nas obturações, hoje se usa resina. A amálgama, ela contém mercúrio, prata e estanho. Então, o item A é um item falso, porque ele diz que essa liga metálica usada na tocha olímpica, que é uma liga de alumínio e magnésio, é uma mistura heterogênea. Se fosse heterogênea, dava para você dizer, está aqui o alumínio, está aqui o magnésio, e pelo contrário, a liga da tocha olímpica é uma liga, como a grande maioria, é uma liga metálica homogênea, é uma solução. Item A, portanto, falso. Vamos analisar o item B. O item B diz assim: a reação química que ocorre na tocha é de combustão, até aí tudo ok, realmente é a combustão do propano, não se caracterizando como uma reação de oxirredução. Aí está falso. Nós vamos ver que uma reação de oxirredução, uma reação de combustão, melhor dizendo, é uma reação de oxirredução. Eu coloquei aqui a reação de combustão do propano. Na combustão do propano, o combustível vai sofrer oxidação e o oxigênio vai sofrer redução. O NOx de uma substância simples é 0, e aí a gente vai ver que o oxigênio vai passar a ser menos 2 no CO2, menos 2 na água. Então, de 0 para menos 2, ó, ele ganha elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução.
Quem sofre redução é o agente oxidante, ou seja, o oxigênio é ele que oxida o combustível que está sofrendo combustão. Menos 4, então no CO2 o carbono é mais 4 para poder zerar. Menos 2, o hidrogênio é mais 1, porque aí fica mais 2 e menos 2. Numa substância simples, o NOx é 0. Numa substância composta, a soma dos NOx é 0. Como o propano tem 3 carbonos, eu vou calcular aqui o NOx de cada carbono para você ver que ao passar do NOx que cada carbono tem para mais 4, realmente cada carbono do propano vai estar sofrendo oxidação. Vou escrever aqui o propano, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono e 3 hidrogênios. É o C3H8. O NOx do hidrogênio é mais 1. Para cada carbono, a soma tem que dar 0. Você não conta carbono com carbono, porque são iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então, nesse primeiro carbono, quanto é o NOx dele para que a soma dê 0? Se tem mais 3, o primeiro carbono é menos 3. Estamos aprendendo a calcular o NOx individual de cada carbono numa molécula orgânica. O hidrogênio é mais 1, o hidrogênio é mais 1. Quanto é o NOx desse carbono do meio? Menos 2. Para poder zerar, menos 2 com mais 2, zera. E aqui o hidrogênio é mais 1, mais 1, mais 1. A soma está dando mais 3. Para zerar, menos 3. Então veja, qualquer um desses átomos de carbono, ao passar de menos 3 para mais 4, ele perde elétrons. Se perde elétrons, sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor ou simplesmente redutor. Então, uma reação de combustão é sim uma reação de oxirredução, porque o combustível, ao passar os carbonos de cada desse combustível, que é o propano, ao passar de menos 3, menos 2 ou menos 3 para mais 4, eles perdem elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Então, os itens A e B são itens falsos. Item C, a liga de alumínio e magnésio é durável, porque esses dois metais localizam-se em períodos diferentes da tabela periódica. Lembrando que a questão da UES não fornece a tabela periódica, mas ela fornece os números atômicos e os números de massa de todos os elementos que você for precisar. O magnésio ele tem número atômico 12. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 10, 12 elétrons. Então, o magnésio, ele tem como subnível mais externo e também mais energético, o subnível 3s2. Ele é tanto o mais externo, como também é o mais energético. Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, a gente tem um elemento que a gente chama de elemento representativo. Para dizer a família e o período desse elemento, que é um elemento representativo, nós vamos somar os elétrons da última camada. Somando os elétrons da última camada, que é a camada 3, vai dar a família, antiga família 2A, que agora atualmente é a família 2. Para dizer o período, você olha para o número quântico principal, o maior número quântico principal. Ele é do terceiro período. Então, o magnésio é da família 2 e do terceiro período. Vamos ver o alumínio. O alumínio tem número atômico 13. Então, fazendo a distribuição eletrônica de 13 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. O subnível mais externo e também o mais energético, que estão coincidindo aqui também, no magnésio é o 3p1. Mais uma vez, ele é um elemento representativo, porque o subnível mais energético é do tipo S ou P. Sendo um elemento representativo, a gente soma os elétrons da última camada para saber a família. A última camada é a camada 3. Um elétron mais 2, ele é da antiga família 3A, atualmente família 13. Você soma 10 nas famílias, antigas famílias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Atualmente famílias 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
E ele é do terceiro período, porque o número quântico principal, o maior número quântico principal, é o número quântico 3. Então, o item diz que a liga de alumínio e magnésio é durável porque esses dois metais localizam-se em períodos diferentes. Falso. Todos dois pertencem ao terceiro período da tabela periódica, portanto, o item C é um item falso. Só sobrou o item D aí, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. Diz assim: no propano, os números de oxidação dos átomos de carbono são, respectivamente, que bom que nós já fizemos isso, -3, -2 e -3, corretíssimo. Então, ele queria que você soubesse aí calcular o NOx individual de cada carbono em uma molécula orgânica. Então, o item D já é o item verdadeiro, é o item que a gente marca. Só uma observação: se fosse um ácido carboxílico, o ácido acético, deixa eu te mostrar como é que a gente calcularia o NOx de cada carbono no ácido etanóico, também chamado de ácido acético, que tem agora ali átomos de oxigênio. Então vamos lá. O hidrogênio é mais um, mais um, mais um. Quanto é o NOx desse primeiro carbono? -3, para poder zerar. Aí você não teria nenhuma dificuldade. Agora vamos ali para o ácido carboxílico. O oxigênio é -2. E na hidroxila? Pessoal, o oxigênio é -2. O hidrogênio é mais 1. Então, você pode raciocinar a hidroxila como um todo. -2 mais 1, a hidroxila é -1. Então, está dando -1 da hidroxila com -2 do oxigênio. Quanto é que seria o NOx desse carbono para poder zerar? -3 mais 3. Ok? Então, o NOx do primeiro carbono é -3 e o NOx do segundo carbono é mais 3. É assim que a gente calcula o NOx individual de cada átomo de carbono numa molécula orgânica. Questão bem interessante da UES, resolvida, item D de dado.